Oi, Carol, Olá, tudo bom? tudo bem? Tudo certinho. Daí, Finalmente deu muito frio? certo. Deu, aham, entramos. 9 minutos de atraso, mas vamos lá. Ah, Tá sim. em tá em Curitiba? Sim, sim. Tô em casa, né? Fazendo um pouco Uhum, da quarentena ainda. é, tá certo. Também tô. Quer dizer, eu tô na praia, vim tirar uns 2, 3 dias de folga da casa toda, Ah, sim. Ah, tá da certo. família, de todo mundo. Ah, você falou que ia pro fim de semana aí, né? Isso, aham. Mas hoje as crianças ontem vieram e amanhã a gente já vai embora. Ah, tá. Tá certo. E como que tá a Então, vamos. praia? Vazia? Vazia, vazia, tá bem gostosa. Eu não saí Então nenhum tá. desses dias, só hoje que eu fui dar uma voltinha com as crianças, mas também não tinha ninguém. É, né? Tem que evitar, né? Não tem porquê, né? Sim, sim, bem isso. Vamos conversar um Tá pouquinho então certo. sobre reprodução humana? Vamos sim. Então, acho que esse é o objetivo, né? O que a gente puder É, ajudar aí, tá os certo. nossos, todos os seguidores aí. Vamos, vamos lá então. Quem quiser ir deixando perguntas, pode ir colocando que eu vou dando uma olhada enquanto o doutor está falando. É, e vamos começar? Como você quer fazer? Eu acho que antes de a gente começar os temas mesmo, eu queria falar talvez específico do momento em que a gente está, né? Que é em relação à reprodução humana, à reprodução assistida em geral e o Covid, né? Então, a gente Uhum. está num momento que tem algumas regras específicas que eu acho que vale a pena a gente abordar antes de ir para perguntas gerais da reprodução, só focar um pouquinho nesse momento que a gente vive, que é atípico, né? Isso é claro, ninguém nunca passou por isso de nossas gerações, e é uma doença totalmente nova, e é talvez por isso que a gente está com muita cautela, né? Então, isso está bem padronizado entre as sociedades de reprodução, a, a europeia, a americana, a brasileira, a latino-americana. Então, está meio que todo conduzindo algo semelhante. A indicação de, se puder esperar um pouco para engravidar, é o recomendado. Então, isso Uhum. dá para ampliar aí para pessoas que estão tentando naturalmente em casa. Se puder, talvez esse seja o momento para tentar esperar mais um pouquinho, ver melhor para o que está acontecendo ou o que vai acontecer, o desenrolar disso. Isso também se enquadra os pacientes mais complexos que estão fazendo fertilização in vitro, por exemplo. Então, essas são as pacientes que nada impede que faça a investigação, se descubra o que está acontecendo, mas na hora de eventualmente colocar um embrião ou engravidar de maneira imediata, que seja esperado, né? Que se espere um momento antes de dar a sequência. Então, eu acho que essa Aconteceu, única abordagem que queria ser diferente. aconteceu nesse meio tempo de vocês fazerem algum procedimento ali na Androlab ou tá parado? Tá, então daí entra a outra conversa, né? Então, a gente, naquele primeiro momento que a cidade inteira parou, que estava mais incerto, São Paulo estava ainda indo naquela curva super ascendente de casos e acreditou que esse pico já ia chegar logo em todas as capitais, a clínica fechou, né? Então, a gente seguiu a mesma recomendação normativa de não só de outras clínicas, mas também do comércio em geral, né? Tudo ficou um tempo fechado, a gente ficou ali umas 2 ou 3 semanas, acho que umas 3 semanas ou 4, totalmente fechado. E daí, a partir do momento que começou a se mostrar um pouco mais de controle da doença em si aqui na nossa cidade, alguns estudos foram saindo, então a gente abriu de volta, então eu estou fazendo também atendimento físico. No primeiro momento eu estava fazendo só atendimento assim, né, por telemedicina, por aplicativos de áudio e vídeo, e mais recentemente a gente voltou a fazer atendimento físico,
Uhum. E sim, a gente já começou alguns casos de fertilização in vitro, mas daí entra a recomendação específica, de que são pacientes que não dá tempo de esperar. Não dá, não é indicado a gente esperar esse 1 ou 2 meses, que pode ou cair muito a reserva ou ter riscos de outros problemas de saúde, e que nesses 2 meses seriam cruciais para ser feito o tratamento. Só que daí de Uhum. volta entra naquela questão que eu comentei. Se a gente fizer a fertilização e tiver o embrião, esse embrião a gente não transfere. Porque se ele transferir, ela provavelmente, com grandes chances, vai ficar grávida. Então a gente guarda, congela esse embrião e espera passar por esse período. Esse embrião já pronto, esse sim não perde qualidade. Então, se eu esperar esse 1 ou 2 meses, não tem nenhum problema. Isso não vai Uhum. interferir nas chances ou não da gestação. Uhum. Entendi. Ok. O que mais causa infertilidade nas mulheres ou nos homens? Legal você adicionou os homens, né? Porque a fertilidade ou a infertilidade é muito associado ou muito ligado à mulher. A mulher acaba levando muitas vezes esse problema nas costas. E não é, Uhum. né? Isso é bem claro. A infertilidade pode estar, na verdade, a gente pode dizer que até meio a meio, assim, de causa masculina Uhum. ou causa feminina. Então, dentre as causas masculinas, o mais comum, o mais fácil é não ter espermatozoides em quantidade suficiente, né? Então, essa com certeza seria a principal causa masculina. E a causa feminina, daí, já pode ser um pouco mais amplo. Dentre as mulheres, o mais comum é ter a dificuldade de ovulação, seja por uma menopausa precoce, por exemplo. Então, uma mulher que entra Uhum. em menopausa, ela já não ovula mais, então ela não engravida. Ou então, no outro extremo, a paciente que tem uma reserva talvez muito alta e o ovário tem a dificuldade de produzir esse óvulo. Então, esse seria uma outra forma de também não liberar o óvulo e também por isso não ovular. Então, esses acabam sendo as principais causas na mulher. Mas aí também outra causa importante é quando ela tem algum problema anatômico ou dentro do corpo dela que faz com que o espermatozoide do marido não consiga chegar até o óvulo da mulher. Então, se eles acabam não se encontrando, óbvio que não vai formar um embrião e por isso não vai engravidar. Então, acho que talvez essas sejam as causas principais do casal. Uhum. E, por exemplo, quando é que eu devo procurar o especialista em reprodução humana? Por exemplo, estou tentando Hum, engravidar há 3 meses e não consegui ainda. Já procuro uhum. ou não? Quanto tempo de espera, de tentativa? Como que é feito? E quando procurar? Então, isso é interessante que a gente sempre foca isso. Primeiro, reprodução assistida é uma especialidade, é uma área de atuação e tem o cadastro no Conselho de Medicina. Então, não é um médico qualquer. Então, ele tem que fazer uma prova, tem que fazer um título para tirar esse diploma, né? Esse certificado, aliás. E então, a paciente tem que procurar o especialista quando ela está com esse problema, que é a infertilidade. Uma pessoa que tem problema de mama, aonde que ela vai? Ela vai no mastologista, que é o especialista em mama. Então, a paciente que tem alguma dificuldade de gravidez, o casal que tem a dificuldade de gravidez, a procura seria o especialista de reprodução. Então, essa paciente de 3 meses, eu não sei se eu já defino ela como uma paciente infértil. Talvez ela só teve um pouco de azar e não conseguiu engravidar nesses 3 primeiros meses. Mas se já passou de 6 meses, ou mais importante ainda, já passou de um ano, estão tentando e não deu certo ainda, daí sim a gente já fica com um pisca-alerta ligado. Então vale a pena ir no especialista de reprodução, pelo menos para investigar e conversar. Não obrigatoriamente vai precisar de um tratamento, mas pelo menos uma investigação para ter certeza do que está acontecendo é com certeza o momento indicado. E como que é feita essa investigação? Que tipo de exames que são feitos para descobrir se eu tenho alguma infertilidade ou meu marido tem alguma infertilidade? Uhum. Isso é uma pergunta que eventualmente fazem até no Instagram ou no Facebook. Ah, quais são os exames que eu preciso fazer?
Então, é muito difícil a gente dar uma generalizada. Eu preciso muito da conversa, né? Então, é por isso que talvez algumas pacientes até, ou as pacientes seguidoras do Instagram, ficam um pouco chateadas com as nossas respostas, porque nem sempre eu consigo só dizer, você precisa desse exame e batata, você vai engravidar. Infelizmente, não é assim. Então, é muito individualizado, a gente precisa conversar. Mas uma coisa que poderia meio que dar uma generalizada assim, eu preciso saber se tem espermatozoides, então o espermograma é um exame importante. Eu preciso de mamografia para ver se o útero e ovários da mulher são normais. E eu preciso daquele exame que é para ver se o caminho dentro dela se está todo aberto, aquele caminho que eu falei que o espermatozoide precisa para encontrar com o óvulo, que é o exame um pouco mais difícil o nome, que é a esterossalpingografia. Então, esse Nossa. é um exame, talvez esses 3 exames são os meio que fundamentais da reprodução assistida, mas claro, de volta, além disso, precisa de muitos outros que vai ser muito específico em cada caso, né? É isso que vai guiar o nosso raciocínio. Uhum, ok. E, por exemplo, estou tentando há 6 meses, um ano, engravidar, não consigo e vou à procura do especialista. Quais informações que você entende como importantes para te levar nessa primeira consulta? Uhum. A primeira consulta de reprodução geralmente demora bastante tempo. Então, de volta, não dá para só para uma mensagem de direct, por exemplo. Uma primeira consulta de reprodução, em média, dá uns 40 minutos a 1 hora. Então, pode ter certeza que a gente vai conversar de tudo ali. Então, algumas pessoas até ficam um pouco envergonhadas algumas vezes, mas como a infertilidade, claro, está ligada à relação sexual, a gente acaba conversando sobre as dificuldades ou facilidades no coito, na relação do casal, a gente acaba perguntando histórico, tudo meio que pode interferir na fertilidade. Então, se a pessoa fuma ou não, se a pessoa bebe, se ela tem um estresse muito grande no trabalho, que também pode piorar a qualidade. Então, meio que quase tudo de informação acaba sendo válido. A gente vai usar isso para alguma coisa. Uhum, ok. É, deixa eu ver aqui mais perguntas. Primeiro, qual que é a diferença de inseminação artificial e a fertilização in vitro? Né? Então, esses talvez sejam os dois tratamentos mais conhecidos da reprodução assistida e, claro, que não são os únicos. Então, é muito comum a paciente chegar no nosso consultório ou ficar com medo de vir com a gente da reprodução assistida, achando que a gente sempre vai indicar esses tratamentos. Não, a gente faz toda a investigação, tudo relacionado à infertilidade. E esses talvez sejam os mais famosos, porque ele está na mídia, ele está em Isso. novela, acho que até a novela atual que está reprisando da Globo fala sobre reprodução assistida. Então, esses são meio que os tratamentos mais conhecidos. E o que é a inseminação intrauterina? Então, como o próprio nome diz, é uma inseminação dentro do útero, tá? Então, o que eu vou colocar dentro do útero? Eu vou colocar espermatozoides. Então, o casal que tem alguma dificuldade, por algum motivo os espermatozoides não estão chegando em boa qualidade, a gente consegue fazer um trabalho para concentrar melhor os espermatozoides bons, e esses eu coloco dentro do útero. E dali em diante ele faz o percurso normal. Ele vai nadando em busca do óvulo para conseguir fazer a fertilização e assim por diante, o embrião se formar, o embrião cair no útero e lá engravidar. A fertilização in vitro já é mais complexa. Então, a fertilização in vitro, eu não vou deixar nada se encontrar dentro da mulher. Eu vou pegar o óvulo, então a gente entra com uma agulha, é um procedimento bem simples via vaginal, então não é nenhuma cirurgia complexa, não tem cortes. E com essa agulha eu entro e pego esses óvulos da mulher, que são de boa qualidade. Esses óvulos vão para o laboratório, e no laboratório a gente coloca o espermatozoide dentro do óvulo. Então imagina que aqui tem o óvulo, e o espermatozoide a gente entra com uma agulha e eu coloco dentro. Isso aqui vai se transformar, eles vão se fertilizar, eles vão se juntar os núcleos e vai formar um embrião. Esse sim já é um embrião pronto. E daí esse embrião que eu tenho lá no laboratório, eu vou colocar dentro do útero.
Então veja como é muito mais complexo. Na inseminação eu coloquei espermatozoides e deixei ele lá para torcer para que dê certo. Quando na Uhum. fertilização eu já tenho o embrião pronto. E daí sim o embrião eu coloco dentro do útero. Então, esses são tratamentos bem distintos. Um não é. É muito comum também as pessoas acharem que primeiro precisa de uma inseminação para Uhum. depois ir para a fertilização. Não tem nenhuma associação. Cada um tem as suas indicações precisas. Então, um é independente do outro. São dois tratamentos Uhum. como se fossem cada um com seu caminho, né? Uhum. Por isso a importância de toda uma investigação, cada caso é um caso, e vocês vão norteando a melhor medida para cada mulher ou homem específico. Exatamente, exatamente. Porque Uhum. também é comum isso, a gente recebe essas mensagens, acho que na página da Chiarelli também acaba recebendo, porque eu também atendo aí, perguntando já direto, como que é a fertilização? Eu preciso, eu já estou indicado, eu queria fazer uma fertilização, umas mensagens assim. Ou então eu quero fazer uma inseminação. Então é difícil eu saber se realmente é o melhor tratamento só por uma mensagem, né? Então, Uhum. reforçando o que já foi falado, a gente já repetiu várias vezes, mas a gente precisa mesmo dessa investigação prévia para indicar o melhor trajeto, o melhor caminho. Uhum. E existe algum tratamento de fertilidade que é com medicação, que não necessariamente tenha que ir para algum procedimento de inseminação? Acho que falhou um pouquinho, mas você perguntou se tem algum tratamento sem necessário esses tratamentos mais complexos, né? Isso. Então, assim, tem, e é por isso que é importante frisar que o médico da reprodução é primeiro para investigar a infertilidade e nem sempre precisa de tratamento complexo. Então, existe muito receio de que vai chegar com a gente já, infelizmente vai ser tudo particular, vai gastar muito dinheiro, toda essa situação, esses preconceitos que existem da reprodução assistida. Mas não, muitos casos, talvez até a maioria, como eu estava falando lá no começo, dos casos de fertilidade feminina, que é a falta de ovulação. Então, esse representa de 20 acho que em torno de 30% dos casos de infertilidade, e que é falta de ovulação. Só que os óvulos estão Uhum. lá. Então, o que está faltando? Está faltando um estímulo suficiente para fazer o ovário trabalhar. Então, esse sim é um tratamento simples. A gente, com medicamento ou comprimido em geral, o cérebro acaba liberando um pouquinho mais de hormônio para dar um empurrãozinho maior no ovário e assim fazer o ovário trabalhar normalmente. Então, a gente fazendo só essa medicação simples, ela tem chance o casal tem chance de gravidez, como qualquer pessoa tentando em casa, né? Então, a gente já tira ela do quadro de infertilidade e vai tentar naturalmente com relação com o próprio marido no período fértil dela, né? Então, essa é uma forma, um dos principais tratamentos, inclusive, que a gente faz no consultório. É engraçado, né? Porque realmente ali no site da clínica a gente sempre recebe algumas perguntas e uma delas é com relação a valores. Nunca procuraram algum especialista e pergunta quais são os valores da inseminação, como se fosse só esse o caminho, né? Não consigo engravidar, vou ter que ir para inseminação ou para algum outro tipo de procedimento. A gente sabe que, querendo ou não, tem um custo um pouco mais elevado do que outras formas, né? Uhum, Mas as pessoas vão uhum. direto nesse tipo de pergunta. E muitas vezes nem é necessário, como você falou, né? 30% é uma boa porcentagem de pessoas que não estão conseguindo engravidar, pela medicação, pela questão da ovulação, poder melhorar esse aspecto, né? E nem precisa daí se preocupar com aquele Sim, valor maior do é. procedimento mais cirúrgico. Isso é razoavelmente comum. A pessoa vem preparada, até financeiramente, provavelmente, para gastar um pouco mais no tratamento, e quando a gente faz a investigação, nem precisa de nada muito complexo, e com tratamentos mais simples ela consegue atingir a gestação. Então, até eles ficam, o casal fica surpreso, assim, que já vem esperando uma inseminação, uma fertilização, e a gente acaba mudando para uma coisa bem mais simples antes. Uhum, Então, o importante é saber indicar no momento certo.
Eu não posso sair generalizando, né, o tipo de tratamento, o tipo de investigação, o tipo de exame para todo mundo. A gente tem que muito ter essa definição com o casal e, e tentar individualizar ao máximo esses casos, né? Uhum. No caso dos homens, que tem baixa produção de espermatozoides, também é com medicação? Como que é realizado quando a causa vem dos homens, da infertilidade? Nos homens já, em geral, é um pouco mais difícil. Então, porque os homens, ele tem uma produção de espermatozoides diária. E o espermatozoide que está sendo produzido hoje, por exemplo, no homem, vai sair numa ejaculação em torno de 70 dias, então em torno de 2 para 3 meses. Então, os espermatozoides, eles são fabricados, eu faço uma comparação, é como se fosse uma fábrica, uma padaria que está sempre produzindo produto novo, né? Então, em contrapartida, na mulher, como funciona? Ela já produziu previamente todos os óvulos, ainda na gestação, aliás, ainda na barriga da mãe dela. Então, as mulheres já nascem com os óvulos pré-produzidos. E a partir do momento que elas começam a ovular, elas começam a liberar. Então, eu falo que isso leva uma vantagem e uma desvantagem para cada um. Então, na mulher, tem a desvantagem que todo mundo meio que conhece. E com o passar da idade, a qualidade vai piorando. Então, acima dos 35, Uhum. 40 anos, a qualidade dos óvulos cai. Enquanto que no homem, nesse sentido, como a produção é diária, não tem problema. Ele pode chegar lá aos 40 anos, a produção está mais ou menos boa ainda, tá? Daí, qual que é a desvantagem e a vantagem oposta agora? A mulher, como todos os óvulos já estão prontos, se ela está nesse quadro que ela só não ovula, mas os óvulos estão lá, é mais fácil, porque eu dou um empurrão de medicação, esse óvulo que já está lá só é liberado. Enquanto no Uhum. homem, como a produção é diária, se ele tem um problema de produção, ele geralmente teve algum problema, entre aspas, da máquina. Então, ele está tendo uma dificuldade no testículo, provavelmente, que não consegue fazer essa produção de espermatozoides. Então, nem sempre é reversível com medicação, porque como já deu um problema lá na máquina, talvez ele já não consiga mais produzir em boa quantidade de volta. Ah, legal. Vou falar aqui um pouquinho o que Uhum. escreveram, achei bem interessante. Agora, a Uhum. Lu Raduns Beneta falou assim, não sei, perdão se eu não falei seu nome corretamente. Olá, bacana esses esclarecimentos, porque infelizmente há profissionais que não fazem investigação, indicam logo a FV, logo indicam, né? Daí deu parabéns por essa questão, né? É, que Que... bom. É ruim que a gente fica com a fama de todo, né? Sim. Então, e é uma fama que talvez não seja nem dos médicos, talvez seja da própria repercussão em blogs, em mídia, né? Então, tem essa repercussão de que dinheirista, né? Então, a Uhum. gente tem que ser muito focado. Não tem porquê ir passar os passos, né? Tem que ser sempre um passo de cada vez. E se for Uhum. a melhor indicação, claro, infelizmente, na primeira consulta, algumas vezes a gente já indica direto a fertilização in vitro. Mas nem sempre é a primeira opção. Algumas vezes dá para a gente tentar algumas coisas antes e, se Deus quiser, com sucesso, né? Antes de Uhum. chegar Uhum. numa fertilização in vitro. Uma coisa que eu acho muito interessante da Androlab, da equipe de vocês em Curitiba, porque vocês se preocupam com o lado social e até reduzem o valor, né? Acho que tem uma conversa, não sei se é Uhum, com uhum. assistente social, com alguém que vê uma forma de facilitar um pouco essa questão dos valores, né? Né? Isso realmente é muito legal, assim. Isso, deixa eu ver, acho que deve fazer uns 8 anos que a gente começou com isso lá. O nosso chefe, que é o Dr. Lídio, ele era professor do HC, então ele tinha muito essa vivência de SUS. E hoje eu também, né, estou lá como professor do HC, eu cuido do mesmo tipo de ambulatório com os pacientes do SUS, e a gente vê que infelizmente, a infertilidade está em todo o meio social, né?
Então, algumas pacientes estão extremamente mais simples, mas o sonho de ser mãe é o mesmo. O sonho da maternidade, da paternidade do casal é igual, né? E infelizmente nem o convênio cobre, nem o SUS cobre. Então, são pacientes, entre aspas, que estão abandonadas pelo sistema de saúde, né? Infertilidade é uma doença, é um problema de saúde pública, mas que ninguém está bancando, né? Então o sistema de Uhum, saúde público abandonou. Então, uma maneira até meio de coração, assim, a gente aperta o cinto, diminui os custos para ajudar a beneficiar esses casais mais simples também. Então, esse é o objetivo, uhum, né? Então, acho que uhum, a gente, como médico, ainda mais eu que acabei fazendo faculdade, residência em universidade pública, eu sempre tive muito essa vivência com o SUS, né? Então, acho que é um negócio legal que eu sinto também. Isso veio da clínica, mas também faz parte da minha formação de, na medida do possível, tentar dar um pouco de retorno aí, né? Um pouco de uhum, ajuda. uhum. E não deixa de ser isso que a gente está fazendo aqui agora também, né? Passando Exato. conhecimento totalmente aberto, né? Então, eu acho que a gente não pode, a gente ter essas oportunidades, tem que espalhar mesmo. Uhum. E olha, só para eu jogar um confete aí para as pessoas que estão vendo, do Dr. Regis, o Dr. Regis, desde quando começou na Clínica Querela, em Paranaguá, é, ele vem para Paranaguá, nem que seja para atender uma ou duas pacientes. Às vezes a consulta não paga o pedágio e a gasolina, e assim mesmo ele vem. Então, meu agradecimento de coração pelo coração enorme que você tem em prol das pessoas. Vamos Né, lá, então. obrigado. Ah, tem uma pergunta que eu peguei lá no teu Insta. Eu não sei o nome dela. Miaire. É a A Mia. Michelle, eu não sei, eu acho que eu não vi, é A, Michelle o nome dela. ela escreveu assim: tem É, obstrução proximal da trompa direita, não ovulo, mas tenho óvulos. Ela não sabe explicar tecnicamente isso. Ela já está com uhum, 36 anos. É possível ainda FIV? O FIV seria inseminação in uhum. vitro? A fertilização in vitro. Ah, tá, tá. É, Isso, fertilização. Então, essa é a pergunta dela, se ainda é possível. é. Então, a Michelle eu conheço, ela, quem foi quem escreveu essa mensagem, ela, a gente estudou junto na infância, lá quando eu morava no interior do Mato Grosso do Sul ainda, em Mundo Novo, a cidade que eu morava lá. E então eu já conversei algumas vezes com a Michelle também, mas eu achei bem legal que ela expôs isso e dá uma boa discussão, dá uma boa discussão. Então, ela citou dois problemas. Então, ela falou que ela tem um, que é o fator proximal da trompa, já vou explicar, e o outro que é a questão da ovulação. Então, eu vou começar pela segunda parte, que é essa questão de ela tem óvulos, mas não ovula. Então, é Uhum, aquilo que eu estava dizendo que ela até acaba sendo um exemplo. É das causas mais comuns de infertilidade. Então, ela até tem uma boa reserva ovariana. Ela é nova, ela tem 36 anos, é para ter uma qualidade de óvulos boa, só que os óvulos estão guardados e parados dentro do ovário. Eles não estão sendo liberados. Então, esse é bem o tipo de situação que, com um empurrão, seja com medicação ou comprimido, ou alguns casos mais complexos, com injeção subcutânea, como se fosse agulha de insulina, com essas injeções, a gente consegue fazer com que o ovário trabalhe, porque a dificuldade nesse momento está sendo só esse ovário estimular esses óvulos. Então, uhum. essa é uma situação que, a princípio, é aquilo que a gente comentou, que é fácil de ser tratado. Uhum. Daí agora vem a outra dificuldade que talvez seja um pouco mais complexa, que é essa obstrução proximal. O Da que, trompa que é uma direita. obstrução Isso. proximal da trompa direita? Então, assim, a gente tem que lembrar lá da escolinha, do ensino médio, né? Então, o que, que a gente, das aulas de biologia, de ciências? Então, a gente tem o útero, que é aquele formato meio de triângulo,
Saindo do útero tem duas trompas que dão acesso aos ovários. Então, como que funciona? O óvulo sai de um dos dois ovários e entra nesse canal que vai para o útero. Por baixo, vem depois da relação sexual, os espermatozoides vêm e vão ao encontro. Então, eles vão passar por dentro do útero e vai pela trompa até onde encontra o óvulo que veio do outro lado, pelo ovário. Tá? Então, isso que é aquele exame, dá para ver que é aquele exame que eu falei que é um nome difícil, da esterossalpingografia. Isso. Esse exame, então, nome difícil, mas ele é um pouco desconfortável também, mas ele é extremamente importante. Esse exame é injetado um contraste, e esse contraste vai fazer todo o caminho do útero, passar pelas trompas e depois sair na barriga. Então, esse exame vai dar para ver se esse trajeto está aberto. Então, se a gente tem o trajeto fechado, claro que o espermatozoide que está por baixo e o óvulo que está por cima não vão se encontrar. Só que daí tem o outro lado. O outro lado pode ser que esteja aberto e se encontrem. Ou então, no caso dela, um lado está fechado. Então, esse lado direito que ela falou, aparentemente está fechado. E o esquerdo dá a impressão que está aberto pela imagem. Mas eu não tenho como ter certeza se ele está funcionalmente normal. Entendeu a diferença? Então, não é porque o caminho está aberto que ele está funcionando. Então, um lado fechado já me diz, está fechado, esse lado está ruim. O outro lado aberto não me dá certeza ainda. Então, é uma situação, não sei se é o caso dela, se é o quadro dela, estou abrindo aqui hipoteticamente, mas que a fertilização in vitro deve ser sim considerada. O que a fertilização in vitro faz? Como eu pego o óvulo do ovário e junto com o espermatozoide fora, eu não preciso mais da trompa. A trompa não me atrapalha mais, porque eu já vou ter o embrião em mãos. E daí o embrião eu coloco dentro do útero. Então a fertilização in vitro é como se eu fizesse um atalho por fora do canal normal da natureza. Então é uma forma que a gente, nesse caso, não sei se é especificamente o dela, mas daria para ser ajudado sem dúvidas. E ainda Então, mais que ela é Michele, nova, 36 anos, super nova. Então, Michele, é uma possibilidade. Se é teu sonho, como é aqui da a Eloá Cordeiro, escreveu assim: Dr. Regis, querido, profissional excelente, saudades das nossas consultas, ajudou a realizar meu sonho. Então, um bebezinho aí veio, da Eloá Cordeiro. A Eloá Cordeiro era ótima, é um casal, os dois são muito bacanas. Eu tive a oportunidade de conhecer o bebê deles, acho que você tá no meu Instagram, foto com eles, eles também atualizaram a imagem. Sem dúvidas, é motivo de festa, né? A gente fica muito alegre presenciar esse momento, né? Então é um tempo de sofrimento, né? De luta tão grande, e daí na hora que vem o beta, dá aquele primeiro passo para a gravidez, pois a gestação eu acabo não acompanhando, mas depois que vem e nasce o bebê, ainda lembram da gente, né? Que começou tudo isso e volta para contar pra gente, sem dúvidas, é o que motiva a gente a continuar Que tentando delícia. e ajudando essas pessoas. Tem uma pergunta Um aqui, abraço, doutor. e família. Tem uma pergunta da Jajá Miranda, da Jaísa, é uma amiga minha aqui de Paranaguá. Ela escreveu, e quando se trata de uma pessoa que já teve o primeiro filho há 10 anos atrás e depois tenta engravidar e sofre 4 abortos, seria necessário tratamento? Então, dos temas mais complexos, talvez mais difíceis da reprodução, seja esse, que é o aborto de repetição, tá? Então, ela, graças a Deus, teve uma primeira gestação, um filho, né, de 10 anos, extremamente, acredito, não está escrito, né, mas acredito que tenha sido uma gestação fácil, sem grandes dificuldades, e daí teve a primeira felicidade, o bebê começa a crescer, começa a pedir um irmãozinho, né, começa a ficar naquela posição lá que eles ficam para pedir irmãos, e daí o casal, os pais, resolvem que vão começar a tentar, e até engravida, tem essa felicidade do beta positivo, vai começar a fazer o acompanhamento, perde.
vem toda aquela tristeza da perca, daí depois vai lá, tenta de novo e perde de novo. E nesse caso deles, 4 vezes isso aconteceu. Então é com certeza extremamente frustrante e muitas vezes até de tocar nesse assunto, o casal chora, se emociona, né, negativamente. E o que eu gosto de reforçar para eles? Primeiro de tudo, se apegar. Eles tiveram uma gestação boa, né? Então eles têm um filho de 10 anos. Isso é uma coisa já, uma grande bênção. E os outros 4 abortos, primeiro de tudo, eu sempre reforço. Não é culpa deles. Então é muito comum, talvez até, do ser humano, a gente querer achar uma razão, uma desculpa, algo racional, achar um culpado do que acontece. E com frequência não tem uma culpa. Não é culpa, aliás, em caso de aborto, não tem uma culpa. Não é culpa da mãe, do pai, ou do médico, ou do sistema de saúde inserido. Então, geralmente, é simplesmente porque o embrião que se formou, que está lá dentro do útero, o embrião não é bom. Se um embrião não é bom, óbvio que ele não vai levar uma gestação para frente, né? Então eu faço ação assim, como se fosse uma semente. Eu coloco a semente no útero, se ela for a semente na terra, se ela for muito ruim, ela não vai nem germinar. Ou então, se for o caso, pode até germinar e não ir para frente, não vingar. Por quê? Porque ela não era totalmente boa. Então, claro que uma analogia simplesmente para ficar mais fácil de entender, pode acontecer isso também. O embrião não sendo bom, ele não vai para frente. Então, reforça esse casal. Não é culpa do casal. Mas, claro, depois disso, a gente tem que começar a investigação. Então, o que é a gestação? De forma bem simples. É um útero que o embrião entrou lá e levou à gestação. Então, eu tenho que investigar tudo isso. Eu primeiro tenho que saber se esse útero é normal. Se o útero tiver alguma alteração, ele é como um chão seco que a semente não vai nunca germinar. Se o útero está normal, eu tenho que ir para o outro lado. O embrião, será que ficou normal? Eu tenho que ver os dois lados. O embrião é um óvulo e um espermatozoide. Então, eu tenho que fazer a investigação do espermatozoide ou da produção do espermatozoide do marido. Eu tenho que saber se ele está produzindo normal e de boa qualidade. E na mulher a mesma coisa. Eu tenho que saber se ela tem uma qualidade de vida boa, toda essa situação que fazer com que o óvulo saia de boa formação. Então a gente tem que sair meio que investigar a coisa. Por isso que é muito importante essa consulta e só essa orientação que eu dei rapidamente aqui, eu perco pelo menos uns 40 minutos, porque eu vou explicar para o marido como que o espermatozoide é formado, assim como eu vou explicar para a mulher como que o óvulo é formado. E em cima disso, mostrar o que eu estou pedindo de cada um dos dois. Uhum, Acho que uhum. essa foi Falei demais aqui, falei muito rápido também, não sei se deu para entender, mas é que é um tema muito mais complexo. Né? Uhum. O doutor Gustavo da Andro Center Curitiba escreveu assim: varicocele é a causa masculina mais comum de infertilidade secundária e também causa de abortamentos de repetição. E escreveu assim: sugestão de investigação do marido também. A idade feminina mais avançada também contribui. Como você já tinha comentado antes, né? Sem dúvidas, sem dúvidas. Gustavo, eu conheço, acho que não lembro se pessoalmente, mas de congresso, assim. Ele é andrologista e, claro que ele está falando mais da parte dele, né, a parte masculina. Mas assim, tanto quanto ele falou, ele sendo andrologista também citou a parte feminina. Eu, como sendo ginecologista de formação, mas eu acabei entrando na reprodução, eu sempre tenho que ver o casal como um todo. É homem e mulher, os dois têm dificuldades de gravidez. Então eu tenho que fazer a investigação dos dois. Então, só reforço, obrigado pela mensagem do Dr. Gustavo, mas é isso mesmo, a gente tem que investigar o homem sem dúvidas, sem dúvidas. Uhum, uhum. Ok, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Tem, só deixa eu falar. Se estiver travando, me falaram que está travando a minha imagem, é que eu tô na praia e a internet está ruim, tá? Peço perdão aí. A Sá Franco escreveu: olá, Regis, como você enxerga atualmente a infertilidade e as técnicas de reprodução assistida nos currículos dos cursos de medicina? Dá a impressão que são duas situações, né? Pergunto devido à relevância epidemiológica da infertilidade. Então, obrigado pela pergunta. Eu posso falar particularmente da federal.
que é onde eu tanto tive aula como hoje eu sou professor. Então, a gente sempre vai achar que dá para melhorar, né? Claro. Então, a gente sempre vai achar que, nossa, está faltando, eu precisaria falar mais coisas. E eu concordo, é um problema de saúde pública, epidemiologicamente falando. Então, ele pode atingir de 15 a 20% dos casais. Então, de cada mulher que de cada casal que tiver na sua frente, 1 em 8 ou até 1 em 5 está tendo dificuldade. Então, realmente, é super comum, é super comum. De volta, nem todos precisam de tratamentos complexos, né? Então, aquilo que a gente já falou antes, senão a pessoa já sai desesperada. Mas não, a maioria não precisa de tratamento complexo, mas é super comum. E eu concordo que isso tem que estar na faculdade de medicina, claro que tem que estar. E eu, de volta, posso falar pela federal. Na federal, a gente é dividido dentro da área do setor de ginecologia. Tem ginecologia, obstetrícia e reprodução humana. Então, dentro da federal, a reprodução humana não é uma parte de um dos dois, é um terceiro. Então, são 3 partes distintas. Então, a reprodução humana na federal acaba sendo até que bem falada. A gente tem um ambulatório que eu, pessoalmente, gosto muito, que a gente tem uma discussão rica com os alunos lá. Então, toda essa conversa que eu tenho aqui, eu devo falar umas 2, 3 vezes por semana, e com prazer, eu gosto muito de ter essa conversa. Então, dentro da federal, eu vejo que eles estão saindo com uma formação como médico generalista até que boa. Uhum. Uhum. Ok. Só para fechar aqui o que o doutor Gustavo colocou, ele falou: ótima discussão. Cadê? Puxando a brasa para a minha sardinha, né? E falou: Regis Sim. é sensacional. Legal, Tem obrigado. mais uma, tem mais uma pergunta aqui da Lu, da Lu Beneta. Escreveu assim: depois de 8 anos de tentativas, fiz a FIV de 2 embriões. Um não progrediu e outro parou de desenvolver com 7 semanas. Curetagem e um ciclo depois engravidei naturalmente. E daí, peraí, ela escreveu embaixo: fiz a FIV depois de muita investigação do casal. Sou portadora de endometriose. Tá. Então, parabéns pela gestação espontânea depois. Então, quando eu indico uma fertilização in vitro, eu sempre falo bem isso. A fertilização in vitro talvez hoje seja o melhor caminho, mas não é o único, né? Então, por que eu gosto de forçar isso? Porque a fertilização in vitro, se eu faço em um mês, ela tem uma chance de mais ou menos 40%, claro, depende de cada caso, mas vamos citar uma média em torno de 40% a 45%. Então, não é 100%, certo? Não chega a ser nem mais, não é nem mais da metade. Então, é em torno de 45%. Só que se ela não fizer nada, então, dependendo da situação, ela tem lá uns 4, 5%. No caso de endometriose, muito tempo tentando, talvez ela tenha uns 3, 4%. 3, 4% é baixo, mas não é zero. Então, pode acontecer que um mês ela fez a fertilização in vitro, infelizmente não deu certo. No mês seguinte, ela entrou nos 3% que deram certo, e graças a Deus deu certo. Só que quando eu estou com a paciente na minha frente, eu não posso ficar apostando em 3% todo mês. Se não 3%, 3%, 3%, quando vê passou um ano, passou voando. O tempo está passando muito rápido, né? Então, quando a gente vê, o ano já passou e ela ficou apostando em 3%. Então, durante um tratamento, eu tenho que ser talvez um pouco frio, mas ao mesmo tempo realista. Qual que é a sua melhor chance? A sua melhor chance é essa, mas não que seja a única. No caso dela, graças a Deus, primeiro, triste, claro, que ela não engravidou na fertilização in vitro, mas depois, espontânea, ela conseguiu. Então, ela não precisou ter mais um novo custo de uma fertilização e já conseguiu a gestação espontânea, né? Então, isso é muito bom também. Qualquer gestação, na verdade, pra gente é muito bom. Legal. E como é que tá, assim, por exemplo, eu tenho 30 anos, quero engravidar, mas não tenho nenhum parceiro. Como que funciona essa questão de guardar óvulo, guardar espermatozoide? Como que é feito?
Então, isso é uma pergunta super atual, assim, super interessante, porque tá aparecendo mais essas dúvidas, né? Acho que um tempo atrás, talvez a pessoa nem tinha essa dúvida, ou então quando pensava essa dúvida já não estava com 35, estava com 37, então, ou 40, que é pior ainda, né? Então, é uma pergunta bem pertinente, acho que vale a pena a gente discutir mesmo. Bom, sobre isso está um pouco associado, claro, ao congelamento. Então, eu te dei uma aula uma vez sobre congelamento e eu sempre falei isso, que a gente, os ginecologistas, tiveram um grande poder. Então, a partir do momento que introduziu o anticoncepcional, lá na década de 50, 60, a mulher conseguiu programar a gestação. É isso que a gente sempre defendeu. A gestação planejada, ela não engravida mais quando ela não quer. Só que, em se tratando de planejamento familiar ou planejar a gravidez, com o anticoncepcional a gente só joga para frente. Só que no momento a gente consegue fazer com que ela não engravide quando ela não quer. Mas e como que ela vai engravidar quando ela quiser? E se ela tiver lá 43 anos? Então, quando a gente fala de planejamento familiar, eu não posso falar só de ela não engravidar quando ela não quer. Eu tenho que dar a chance de ela engravidar lá na frente quando ela, e se assim ela quiser. Então, a gente tem que falar de congelamento de óvulos, sim, porque é só isso que vai dar essa chance de ela engravidar lá aos 48 anos, por exemplo. Então, a gente tem alguns casos clássicos, talvez o da Ivete Sangalo foi mais famoso, acho que a Karina Bach, se não me engano, também. Então, são mulheres que, entrando na mídia, assim, acaba ficando mais divulgado, mas é bom que mostra. Ela tem que se programar para engravidar lá na frente, entendeu? Então, é como se fosse uma aplicação financeira. A pessoa que está se organizando sabe que vai viver até os 70, 90 anos, ela está se organizando, trabalhando, juntando dinheiro hoje, para lá no fim ter a sua aposentadoria. Então, se ela tem óvulos que a gente sabe que vai começar a cair a qualidade a partir dos 35, e principalmente depois dos 40, então a pessoa que é nova tem que se programar para ter óvulos de boa qualidade acima dos 40. Então, aí que entra essa mulher, dessa pergunta que você me fez, de estar lá com 30, 32, 35 anos. Talvez até tenha um parceiro, mas por causa de profissão, carreira profissional, estudos, ou viagens, ou aproveitar a vida, o que quer que seja, por questão pessoal, não quer engravidar nesse momento. Então ela vai se organizar, deixa os óvulos congelados, eles vão ficar lá, não tem data de validade, então se ela congelar hoje e quiser usar daqui 10 anos, em teoria pode. Então ela vai deixar guardado e, se precisar algum dia, ela tem lá reservado para ela e dar as chances que ela tinha aos 30 anos. Então, isso é o planejamento, isso tem que ser falado, principalmente nos consultórios dos ginecologistas. Não é só da anticoncepcional, é se programar para o futuro também, o que fazer para ter chances de engravidar lá na frente. E daí o outro lado, que é muito mais fácil, que você falou do masculino, de volta, o homem não diminui tanto a qualidade com o passar do tempo. Só que sim, ele pode ter algumas dificuldades nesse meio do caminho, ele pode ter alguma infecção, alguma coisa que dificulte a produção do espermatozoide. E, ao mesmo tempo, do homem é muito mais fácil. Então, para congelar sêmen e espermatozoides em grande quantidade, ele vai na clínica e, por ejaculação, masturbação, ele tem uma quantidade suficiente para uso futuro. A mulher não. A mulher, como ela libera um óvulo só por mês, ela precisa passar por passos semelhantes à fertilização in vitro, que é o estímulo para ter mais óvulos, e esses óvulos serem pegos daquela forma que eu falei de entrar com uma agulha, pegar esses óvulos e aí sim serem congelados para dar essa chance de uso futuro. E esse congelamento, eles podem ficar congelados por quanto tempo? Agora me veio na cabeça então, a questão de carne no congelador, quanto tempo? Veio isso na minha cabeça agora, ai meu Deus. Só para comparar, um freezer ele chega a menos 20 graus, né? Então o nitrogênio está a menos 170, 190. Então é muito baixo, né? Então eles ficam em nitrogênio líquido. Então, e eles, em teoria, não têm data de validade mesmo. Então, acho que na nossa clínica, o mais tempo de congelado que foi em uso, acho que foi uns 15 anos depois.
Mas isso só Nossa, mostra que não tem mesmo data de validade, né? Então pode deixar lá guardado, que vai ser bem preservado. E talvez certo. seja E um tem, medo. Mas e se cai energia? E se cai não sei o quê? Vai descongelar tudo. Então, em relação a essas coisas, pode ficar bem tranquilos que não. É extremamente bem rigoroso. Eles estão em lugares, em bancos de nitrogênio. E não só daí, não só da minha clínica, mas qualquer clínica que seja fiscalizada pela Anvisa tem que ter gerador próprio, tem que ter muitas outras coisas para ter garantia de que tudo vai acontecer certo. Então, em relação a uhum, isso, dá para ficar bem tranquilo. ok. A Marcela colocou aqui. Marcela, beijo. É uma psicóloga amada que estudou comigo. Ela escreveu assim: no Brasil já é possível fazer adoção de óvulos fertilizados congelados? Não sei se é essa a expressão técnica correta. Então seria receber um embrião pronto, né? Então, um óvulo fertilizado não, mas é que já é o embrião, certo? Então, em alguns casos, a gente tem embriões prontos já guardados que foram para doação. Então, sim, né, isso está bem regulamentado, não é nada. É engraçado que falando dos sistemas, as pessoas sempre pensam os negócios de outro mundo, negócio que está na novela ou que apareceu no Fantástico. Mas não, isso tudo passa por uma regulamentação muito clara. Então é muito bem preciso, muito bem regulamentado essas questões. Então, para uso de embrião, uso de óvulo doado, espermatozoide doado, qualquer coisa pode ser doado, desde que respeite alguns critérios. Primeiro e principal deles, anonimato. Então, o casal que for receber qualquer situação congelada, seja óvulo, espermatozoide ou os embriões, esse casal não tem nenhum vínculo, nenhum contato, nem por imagem, por foto, por nada do casal doador. Então, a partir do momento que a pessoa doar, seja seu óvulo, espermatozoide ou embrião, ele doou para a clínica e agora ficou da clínica. Então, os doadores não têm mais vínculo. E daí sim, o casal que quiser aceitar pode vir e receber. Então, sim, bem tranquilo, é bem fácil. Só talvez não tenha com tanta disponibilidade, não é super comum de ter embriões preservados para doação assim tão comum. Então, em alguns casos, até pela dificuldade, se importa de países da Europa, da Ásia, mas isso acaba encarecendo muito mais, né? Então, mas no Uhum. Brasil tem sim, tem sim. Se eu quiser hoje, por exemplo, estou com 40 anos e quero escolher, eu quero engravidar de uma pessoa qualquer, vou fazer uma, uma reprodução independente, né? Como dizem, uma produção, Uhum, não sei, uhum, uhum. algo assim. É, É, aham. o que eu posso escolher? É. Então, isso que a gente chama de produção independente também, ou gestação independente. Então, isso até se enquadra um pouco, até vou adicionar nessa discussão não só a gestação independente, como o casal homoafetivo feminino, né? Então, um casal de duas mulheres, por exemplo. Então, são situações que a gente vai precisar de espermatozoides, certo? Então, a mulher, seja a gestação independente ou a homoafetiva, ela ovula. Claro, eu vou precisar investigar se ela está ovulando, se o caminho dela está tudo aberto. Então, ela não sendo infértil, que é essa primeira situação, então eu preciso dela saber que ela não é infértil. Ela sendo fértil, eu vou partir para esse próximo passo. Então, qual que é esse próximo passo? A gente usar sêmen doado. Como que funciona? Então, existem bancos de sêmen. A nossa clínica tem o banco de sêmen próprio, mas também existem bancos internacionais, da mesma forma, outros bancos nacionais, para doação e que a pessoa pode escolher o tipo de doador. De volta, como que são? São totalmente no anonimato. Então, esse doador de sêmen, até isso é uma complexidade, até vale a pena a explicação, como que ele é pré-selecionado? Então, ele sempre vai passar por uma consulta médica para ver se não tem alguns problemas de saúde que possam eventualmente passar para frente, né, para uma nova gestação. Além disso, eles também passam por exames de sangue. Esses exames de sangue são
os infecciosos, HIV, sífilis, hepatite B, né? Entre outros. E nesse dia ele faz a coleta por masturbação simples. E o sêmen que é coletado, ele é processado, ele é visualizado, classificado pelas nossas embriologistas para ver se é também espermatozoides de qualidade. Então isso tudo, o doador não tem custo, né? Então ele vai passar por uma consulta médica, ter uma visualização da qualidade dos embriões, dos espermatozoides, e vão ter os exames infecciosos. Nesse dia, a gente faz, depois desse processamento dos espermatozoides, ele é congelado. 6 meses depois, esse mesmo doador é chamado de volta para repetir os exames de sangue, para ter certeza que ele não se enquadrou naquela janela de doença. Então, ele faz os exames de volta. Se der tudo negativo, daí sim, aquele sêmen que foi coletado 6 meses atrás é liberado para uso. Então, é só uma explicação um pouco maior para saber o quanto isso é pré-selecionado para termos uma melhor qualidade dos espermatozoides. E daí sim, então, essa mulher, gestação independente ou casal homoafetivo vai chegar na clínica, ela vai citar algumas questões físicas, simples mesmo. Primeiro, tipagem sanguínea, mas cor do cabelo, cor dos olhos, cor de pele. Então, a gente geralmente tenta encaixar. Se for um casal homoafetivo, fica mais fácil, porque a gente vai acabar pegando a qualidade semelhante da companheira. Se for em gestação independente, daí é a escolha própria, né? Ela faz do jeito que ela quiser. E daí, em cima disso, a gente vê um doador de características parecidas, que tem a boa qualidade de sêmen, e a gente pode fazer a inseminação. Então, essa é a forma técnica e liberada, né, regulamentada pela Anvisa para fazer esse tipo de tratamento. Mas vale a pena eu abrir aqui o parênteses do que é feito por baixo dos panos, assim, né? Então, em blogs, de vira e mexe citam isso. Que tem gente vendendo sêmen na internet, né? Então, não é difícil de achar, tem doadores lá que se gabam de ter 7, 8 filhos, né? Então, é algo que não está regulamentado e dá um pouco de receio, porque o objetivo de todo o anonimato e de toda essa cautela que a gente tem é para não ter nenhuma questão jurídica, nada no futuro. Então, esses doadores que não são no anonimato, de repente esse filho dele vira, sei lá, descobre a cura do Covid aí, que ganha rios de dinheiro, ele vai ter vínculo, né? Então, a gente sempre recomenda fazer isso do jeito legal e com apoio da legislação e das normas do Brasil. Então, essa seria a sequência que a gente faria. Ok. Então, doutor, falta um minutinho para encerrar aqui a live. O Insta me avisou já. Nossa, falando bastante, então. Passa voando, né? Então, eu quero agradecer. Até esqueci de fazer isso no início, mas o doutor Regis é especialista em reprodução humana. Ele é médico lá na Androlab, em Curitiba, e também na clínica no CMI, né? Do Dr. Carlos. E atende também em Paranaguá, com consultas, né? Mas aí todo o procedimento é feito lá em Curitiba. Os procedimentos, né? Mas as consultas e exames podem ser feitas em Paranaguá, né, doutor? Isso até para reforçar o quanto a gente resolve muita coisa só com consulta, sem precisar de tratamentos. Então, estar aí em Paranaguá, eu consigo dar esse auxílio, muitas vezes, bem fácil e tranquilo, para a pessoa fazer toda a busca aí na cidade mesmo. E, eventualmente, se precisar, vir aqui para Curitiba. E também só para falar, os que estão me seguindo, essa é a Carol Chiarelli, ela é psicóloga da Clínica Chiarelli lá em Paranaguá. E eu queria até aproveitar você como psicóloga, mas então deixa para uma próxima.